Uma das nações mais proeminentes e controversas da história é o Estado de Israel. Com uma história que remonta a profecias religiosas milenares, até o surgimento do movimento sionista, a edificação do atual Israel contou com homens e mulheres que se propuseram a tornar esse empreendimento realidade. Desde antes de Tel Aviv ser nada mais do que um vilarejo de 15 mil judeus sob o mandato britânico, cercado ainda por centenas de milhares de palestinos. Uma dessas mulheres foi Golda Mabovitch, que mudaria seu sobrenome para o hebraico Golda Meir, enquanto se consolidava como a matriarca de Israel. De origem humilde, Golda foi política, diplomata e primeira-ministra de seu país. Com aparência de mãe doce, mas firme, seu caráter tenaz e intransigente lhe rendeu o outro apelido de Dama de Ferro, assim como grandes elogios e severas críticas por suas ações. Hoje vamos refletir, revisar não só a vida de Golda Meir, mas também a história do povo de Israel. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches. Este é o A Nova Enciclopédia. Contamos com seu apoio. Curta o vídeo e deixe comentários que sempre lemos. Ativando as notificações no sininho, se inscrevendo, é claro, no canal e compartilhando este material com todos os seus conhecidos no WhatsApp, nas redes sociais e em qualquer outro espaço. Então, sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a história de hoje. Golda Meir, nascida Golda Mabovitch, nasceu em 3 de maio de 1898, no seio de uma família judia estabelecida em Kiev, cidade que naquela época fazia parte do Império Russo. Assim como os cristãos ou os muçulmanos, a comunidade judaica estava dispersa por todo o mundo, com presença importante na Rússia, na Alemanha, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. No entanto, ao contrário de várias monarquias ou repúblicas que surgiram com base em uma religião primária que as conformava, sejam repúblicas ou monarquias cristãs ou muçulmanas, ou de composição budista ou de outras denominações. No momento em que Golda Meir nasceu, e já fazia quase 2000 anos, não existia um estado ou nação formado com base em uma população e religião judaica. Agora, quando Golda Mabovitch nasceu, já estavam sendo dados passos importantes na criação de um Estado dessa natureza, reconhecido internacionalmente. Mas sobre isso voltaremos mais adiante. A pequena Golda era a 7ª dos 8 filhos do casamento de seu pai, Moshe, e de Blume Mabovitch, que trabalhavam como carpinteiro e dona de casa, respectivamente. No entanto, a infância de Golda foi bastante precária, marcada por uma dura pobreza que atingiu ela e seus irmãos. Ou pelo menos, os que conseguiram sobreviver. Lembranças bastante amargas. Durante essa época tardia do Império Russo, no final do século XIX e início do século XX, o conflito entre o czarismo e a Igreja Ortodoxa contra membros do judaísmo, do catolicismo, do islamismo e de outras religiões, que eram acusadas pelos partidários do czarismo de colaborar com movimentos subversivos contra o Império Russo, torna-se mais comum. Isso leva a uma série de leis e ações que restringem as liberdades da comunidade judaica e de outros grupos religiosos ou políticos considerados prejudiciais para a coesão da Rússia. Além desse conflito, da pobreza de sua família. O pai de Golda Meir parte para os Estados Unidos em 1903 para buscar uma vida melhor para sua esposa e seus filhos, que por enquanto ficam na cidade de Kiev. No entanto, a mãe de Golda não suporta a situação e vai para a casa de sua família. Na Bielorrússia, a situação não melhora e a pobreza segue corroendo a família Mabovitch. A situação muda em 1906, quando o pai de Golda, já em Milwaukee, Estados Unidos da América, chama a família para morar com ele. A sorte começava a mudar para os Mabovitch, cuja condição econômica começava a melhorar. E, eventualmente, até alcançaram um nível de status considerável nos Estados Unidos. Golda Mabovitch viveria um tempo em Denver, que, segundo ela, foi o lugar que lhe revelou que sua inclinação era o ativismo político e a luta sionista. Isso porque em Denver ela conheceu várias famílias judias, nas casas e centros de estudo, das quais se discutiam temas como sionismo, feminismo
ideias políticas majoritariamente socialistas, história, literatura e muito mais. Naquela época, os Estados Unidos abrigavam uma grande comunidade judaica. O cenário era ideal para que a jovem Golda iniciasse seu ativismo político e sionista ao se filiar ao Poalei Zion em 1915. Partido político socialista, com várias sedes pelo mundo, que defendia, entre outras coisas, a dignificação dos trabalhadores judeus dispersos pelo planeta e a criação de um lar para todos os judeus. Golda termina o ensino médio em 1915 e se forma como professora na Escola Normalista de Milwaukee em 1917, começando a atuar tanto no magistério quanto no ativismo e na militância política. Exemplo de sua rápida ascensão nas fileiras do sionismo nos Estados Unidos foi sua eleição como representante de Milwaukee no recém-criado Congresso Judaico-Americano, uma associação que foi criada pelos judeus americanos com o objetivo de defender seus interesses e direitos como grupo naquela nação e em todo o mundo. Nesse mesmo ano de 1917, com 19 anos de idade, Golda se casa com um homem chamado Morris Meyerson. Mas a condição que ela impôs para consumar o casamento era que eles deveriam praticar a Aliá. A Aliá é o termo que descreve a ação realizada pelos judeus quando decidem migrar para o que eles chamam de Terra Prometida ou Terra de Israel. No entanto, só depois da Primeira Guerra Mundial que Golda e seu marido decidem fazer essa viagem. Após essa guerra, essa terra passa das mãos do Império Otomano para as mãos do Império Britânico, quando é instaurado o chamado Mandato Britânico da Palestina. Nesse período em que essa terra está sob comando britânico, começa uma nova e significativa migração de judeus para essa região. De modo que Golda e seu marido, em 1921, embarcam nessa viagem. No entanto, naquela época, essa terra, chamada por alguns de Palestina e por outros de Israel, estava longe de ser o Israel que hoje conhecemos como Lar dos Judeus. Antes de continuar sobre a chegada de Golda à terra de Israel. Naquela época, sob uma administração chamada Mandato Britânico da Palestina, é necessário fazer uma revisão muito breve e superficial, mas fundamental, da história dos judeus e da chamada Terra de Israel. De acordo com suas crenças e o que está registrado nas Escrituras, o povo judeu tem sua entrada na história, quando o Deus Javé faz uma aliança com o patriarca Abraão, a quem promete que será o pai de uma grande nação, e que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, localizada ao sudoeste do que é chamado de Crescente Fértil, sendo Canaã o que hoje é conhecido como a região do Levante, ou melhor, atualmente compreendida como Israel, Palestina, Síria, Líbano e Jordânia. É nessa região, e além dela, em todo o Oriente Próximo, que se desenvolvem os povos chamados semitas, como os cananeus, os arameus, os acádios, os hebreus, os árabes, os fenícios e outros mais. Ao se firmar essa aliança entre o Deus Javé e Abraão, Abraão é proclamado como o primeiro hebreu. O povo hebreu, sob essa interpretação, torna-se o povo escolhido por Deus e vai desenvolvendo sua própria religião, com sua própria língua, costumes e ritos distintos. Após esse pacto, Abraão inicia com o povo hebreu uma peregrinação desde as terras mesopotâmicas, de onde estavam, para conquistar e se estabelecer nas terras de Canaã. O filho de Abraão, chamado Isaque, continuará com a linha patriarcal, que também seguirá até seu filho Jacó. Jacó, por sua vez, terá 12 filhos, dos quais surgiriam as 12 tribos de Israel. Ao mesmo tempo, Jacó é rebatizado pelo próprio Deus, Javé, com esse nome de Israel, marcando o início do uso dessa palavra e o começo de quando o povo judeu também passa a ser chamado de israelitas. Com o passar do tempo, os descendentes de Jacó, também rebatizado como Israel, são escravizados pelo Egito e durante sua escravidão, o Deus abraâmico envia um hebreu chamado Moisés para liderar o êxodo de volta à terra prometida. Em Canaã, depois de abrir os mares, escapar e uma longa caminhada pelo deserto de 40 anos. Algumas tribos de Israel conseguem chegar a Canaã e conseguem reconquistar o território.
Aproximadamente por volta do ano 1400 a.C., os israelitas se integraram com as populações sedentárias já existentes, assimilando suas formas de governo e abandonando pouco a pouco seu comportamento nômade e errante. Mais de 300 anos depois, por volta do século XI a.C., diante das ameaças dos filisteus, as tribos israelitas decidem se unir sob um único reino, chamado Reino de Israel. Durante essa união governaram os famosos reis Saul, depois Davi e finalmente Salomão. Com a morte dele, e por questões sociais e religiosas, o reino se divide em dois: o reino de Israel, por um lado, e o reino de Judá, por outro. Cerca de 930 a.C., ambos os reinos, após 400 anos, serão invadidos por assírios, babilônios e outros grupos, até a chegada dos romanos, que se estabelecem nesse território. Na Terra Prometida, ano 6 d.C., província da Judéia. Como província romana, a Judéia vivencia um evento que divide a história dos judeus e do mundo. Embora a maioria dos hebreus daquela terra da Judéia não tenha reconhecido o profeta Jesus de Nazaré como o tão esperado Messias que viria libertar o povo de Israel, das ações e da pregação de Jesus de Nazaré e das tribos judaicas, surgiram os apóstolos e os pregadores que dariam vida ao cristianismo e à sua longa jornada. Nos primeiros anos após a passagem de Jesus de Nazaré, entre 66 e 136 d.C., na província da Judéia, grupos judeus se rebelaram armados, sem sucesso, 3 vezes contra o Império Romano. E muitos dos líderes das tribos judaicas são expulsos da província da Judéia, iniciando uma longa e gradual peregrinação desses grupos e famílias judaicas pelo resto do mundo. Após uma dessas rebeliões, o Império Romano muda o nome dessa região de província da Judéia para a província da Síria-Palestina. Palestina era outra das denominações com as quais, há muito tempo, diferentes grupos não-judeus daquela região chamavam essa terra. Como é o caso dos filisteus. O fato é que, nos 3 séculos posteriores a essas revoltas judaicas, o Império Romano não só se converte ao cristianismo, mas, pouco depois, colapsa como unidade política. Assim, a província da Síria-Palestina, ou Terra de Israel, como chamada pelos judeus, acaba ficando sob o governo do Império Bizantino Cristão. Mas, pouco depois, essa terra é conquistada pelos árabes no processo de expansão muçulmana do século VII, para eventualmente ser conquistada séculos depois pelos cruzados, que estabelecem em 1099 d.C. o Reino de Jerusalém e os Estados Cruzados. Mas depois de muitos conflitos, nos séculos seguintes, esta terra acaba ficando sob o domínio e autoridade do Império Otomano no ano de 1517, império ao qual ainda pertencia quando nasceu nossa protagonista Golda Meir. Durante todos esses séculos, após o colapso do Império Romano, nem todos os judeus nesta terra foram expulsos ou perseguidos, mas sim reduziram consideravelmente sua presença e peregrinaram para o resto do planeta. No ano de 1880, a região do atual Israel contava com 470 mil habitantes, dos quais entre 20 e 25 mil eram judeus. Mais de 90% eram palestinos árabes, principalmente muçulmanos. Nesse sentido, tanto o termo Israel quanto o termo Palestina foram termos que coexistiram ao longo de milênios. Depende do grupo que mencionava a região e que foram utilizados a critério de cartógrafos, historiadores e políticos para descrever a região. Para conhecer a vida de Golda Meir, também é fundamental entender o movimento político que surge a partir dessa situação da comunidade judaica. Desde a desintegração do Reino de Israel antes de Cristo e as contínuas expulsões dos hebreus dessa terra, surgiu dentro da comunidade judaica e da diáspora judaica um anseio pela terra perdida e pela falta de uma nação própria, com território próprio. Por volta do final do século XIX, começou a surgir assim um movimento denominado sionismo político, liderado por Theodor Herzl, um judeu húngaro e ativista político cujas ideias principais giravam em torno da designação da região da Palestina como o lar preferencial para a diáspora judaica. Nas palavras de Herzl, a Palestina era, abro aspas,
nossa sempre memorável casa histórica. Fecho aspas. Fortemente influenciado pelos nacionalismos daquela época, o sionismo socialista sustentava que os judeus eram primordialmente um grupo nacional, como os poloneses ou os alemães, e não um grupo religioso como os muçulmanos ou os católicos, e que, como tal, tinham direito de criar seu próprio Estado em seu território histórico. Nesse sentido, na comunidade judaica, da qual se destacavam importantes e ricos comerciantes, empresários e banqueiros influentes. Além disso, importantes figuras dos governos dos Estados Unidos e Inglaterra começam a se organizar para, no longo prazo, fundar seu próprio Estado. O primeiro passo fundamental para alcançar esse objetivo ocorre em agosto de 1897, quando Theodor Herzl organiza o chamado Primeiro Congresso Sionista na cidade suíça de Basileia, com a participação de 209 delegados de 17 países. No Congresso, os sionistas decidem por unanimidade a formação do Estado judeu deveria começar o mais rápido possível e, portanto, deveriam organizar as primeiras aliás, ou seja, as primeiras migrações em massa de judeus para a Palestina, governada naquela época pelos otomanos. Apesar da rejeição inicial de muitos judeus da época, que consideravam que o sionismo de Herzl ia contra o que estava estipulado nas Sagradas Escrituras da Torá e do Talmud, a ideia foi ganhando popularidade dentro da comunidade, e as migrações de judeus para a Palestina foram aumentando em tamanho e quantidade. Entre 1881 e 1917, cerca de 75 mil judeus migraram para essa região, que também estava passando por fortes mudanças por conta própria, com base no que acontecia no mundo e no Império Otomano. Ao mesmo tempo, o governo e a coroa britânica emitem formalmente a chamada Declaração de Balfour, em 2 de novembro de 1917, onde reconhece que o sionismo judaico em 1921, reconhece que o sionismo de Herzl, um grande poder judaico. Em 1917, Kronkal reconhece que reencontramos duas vezes nossa protagonista, Golda Mavovich. No mesmo ano da Declaração de Balfour, 1917, o Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial e seu território passa ao controle britânico, sendo essa região agora chamada oficialmente de Mandato Britânico da Palestina e compreendia, por sua vez, as regiões da Cisjordânia e da Desjordânia. Nesse sentido, sob o mandato britânico, os judeus terão uma nova segurança e um novo incentivo para migrar em maiores proporções para o território palestino, o que começa a gerar as primeiras fortes tensões entre os palestinos árabes e os judeus recém-chegados. Este é o complexo panorama que Golda e seu marido verão ao chegarem à terra de Israel. Após chegarem, Golda e o marido se instalam em Tel Aviv, então sob mandato britânico. Na época, Tel Aviv tinha cerca de 15 mil habitantes, quase todos judeus. No entanto, Golda rapidamente se muda com seu marido para a colônia agrícola judaica de Merjavia, no norte da Palestina. Golda se dedica às tarefas agrícolas, integra-se aos trabalhadores rurais e mantém suas habilidades de liderança. Por exemplo, isso foi sua escolha como representante de sua colônia agrícola na El-Histadrut. El-Histadrut, em hebraico, era a Federação Geral dos Trabalhadores da Terra de Israel, ou seja, a associação sindical que os judeus haviam estabelecido após sua chegada à Palestina e que acumulava grande influência naquele momento. Pelo seu papel de liderança na Federação dos Trabalhadores, em 1928 Golda é nomeada diretora do setor feminino do Histadrut, mudando-se novamente para Tel Aviv e começando a viver de forma agitada em função do seu novo trabalho, a partir do qual luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras, a quem representa em eventos internacionais como a Conferência Mundial de Mulheres Sionistas e a 16ª Conferência Sionista Mundial. Nesses fóruns,
Golda ajuda a popularizar o sionismo enquanto faz contatos e desenvolve habilidades diplomáticas. Em 1932, ela recebe reconhecimento para ir aos Estados Unidos da América, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a causa sionista, conseguindo cerca de $250 mil. Ao retornar à terra de Israel, em 1934, Golda entra na chefia da seção política do Comitê Executivo da Federação dos Trabalhadores, tornando-se uma figura-chave na nascente política da comunidade judaica na Palestina, que nesta terra, pouco a pouco, iam formando um protótipo de Estado e governo próprio, de fato, para os judeus. Golda, em 1934, se une às fileiras do influente partido Mapai, de orientação esquerdista. Assim vão se passar esses anos da vida de Golda, em reuniões e conferências nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo em que isso acontece, cada vez mais judeus vão chegando à Palestina e os conflitos entre judeus e palestinos se tornam cada vez mais violentos. Isso fica evidente na sangrenta revolta árabe de 1932. Avenida Hisiana Deidanonik. Na Alemanha Nacional Socialista e em outros países vizinhos. As tensões políticas na Europa levam ao início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Com todos os massacres, perseguições e tribulações que toda a Europa sofreu e que a comunidade judaica sofreu, especialmente nos países sob comando nacional-socialista. Na guerra, Golda defendeu incansavelmente a causa judaica e a imigração de judeus deslocados para a Palestina, para continuar garantindo o controle da região. No entanto, a presença desse grande número de judeus que estava chegando à região foi multiplicando as brigas e escaramuças entre judeus e palestinos árabes, povos sobre os quais Golda sempre manifestou críticas e rejeição, assim como a situação de conflito entre palestinos e judeus nesta terra. Aos poucos, a situação vai saindo do controle do Império Britânico, que está se tornando incapaz de controlar o mandato da Palestina, assim como os clamores de independência de ambos os lados, que vão se tornando cada vez mais evidentes. Após a Segunda Guerra Mundial, Golda passou a ter ainda mais poder, especialmente em 1946, por exemplo, após o chamado Sábado Negro, que foi uma série de invasões e detenções de líderes sionistas, perpetrado pelas autoridades britânicas, que buscavam acalmar os ânimos da situação conflituosa. Em meio a esse vácuo de poder, Golda acaba assumindo o Departamento de Estado, responsável pelas relações internacionais da Abro Comilhas, a Agência Judaica. Essa agência judaica seria mais próxima de um órgão governamental dos judeus durante o mandato britânico na Palestina. Para esse ano de 1946, na terra da Palestina ou de Israel, os judeus já representavam mais de 33% da população. Mas cada grupo, judeus e palestinos muçulmanos, vivia separado. Cada grupo havia construído seu próprio estado paralelo e suas próprias instituições de fato, gerando cada vez mais confrontos violentos entre ambos os grupos. A partir desse cargo de chanceler, ou secretária de Estado da Agência Judaica, Golda Meir participará representando os interesses judaicos na redação da resolução 181 da Organização das Nações Unidas, também chamado de Plano de Partição da Palestina. Diante da realidade em que o Reino Unido estava perdendo o controle do mandato britânico da Palestina e da crescente violência entre palestinos e hebreus, o Reino Unido solicita que essa situação seja resolvida por meio de uma resolução na Organização das Nações Unidas. A resolução, que acabou sendo aprovada meses depois, recomendava a criação de um Estado árabe e um Estado judeu, com uma moeda comum e com autoridades políticas conjuntas, procurando dar a mesma quantidade de território para cada grupo. E Jerusalém, por sua vez, deveria ser mantida como uma cidade internacional. Mas tanto a Liga Árabe quanto os principais grupos políticos e armados dos judeus
Ignoram a resolução e o conflito explode imediatamente. Nesse mesmo ano de 1947, uma guerra civil dentro do mandato da Palestina, também chamada de Guerra Palestino-Sionista, na qual ambos os grupos vão se enfrentar pelo controle do território. Enquanto os britânicos abandonavam a região durante a Guerra Civil, Golda é enviada aos Estados Unidos pela Agência Judaica, então liderada por David Ben-Gurion. Desta vez, Golda tem o firme propósito de buscar dinheiro para financiar a guerra e armamentos para o Estado judeu, que estava em guerra, e prestes a se consolidar. Golda, já sendo uma política e ativista reconhecida, e com bons e antigos contatos no norte, ela recebe de importantes empresários, banqueiros e políticos, judeus e não judeus dos Estados Unidos da América, a importante quantia de 50 milhões de dólares que ela entrega ao seu retorno em maio daquele ano, ao Tesouro da Agência Judaica. O mesmo maio de 1948, no qual, 6 meses após a Guerra Civil, os grupos sionistas dão o golpe final nos grupos árabes palestinos nessa Guerra Civil. O resultado da guerra no ano seguinte, 1948, é que os judeus conseguem conquistar militarmente 78% do recém-dissolvido mandato britânico da Palestina, mais de 25% do que originalmente havia sido estipulado na resolução da Organização das Nações Unidas, deslocando mais de 600 mil palestinos nessa guerra caótica. Lares. Para 14 de maio de 1948, acontece esse marco fundamental da história recente, quando foi assinada oficialmente a Declaração de Independência do Estado de Israel do Império Britânico, no qual consta a assinatura de Golda Mabovitch. Nasce oficialmente o atual Estado de Israel, cujo governo provisório é rapidamente reconhecido pelos Estados Unidos, pelo Irã e por outros países de língua espanhola, latino-americanos e europeus. 3 dias depois, a União Soviética. Os primeiros a reconhecer de jure, e não de facto, o Estado de Israel, ou seja, como legítimo e legal. Depois, essa resolução que formalizava a criação do Estado de Israel. Em 1948, começa a Guerra Árabe-Israelense, chamada pelos israelenses de Guerra da Independência ou de Libertação. Nessa guerra, vários estados árabes da região, como Síria, Egito, Iraque e Líbano, que se opunham à criação de Israel e ao deslocamento dos palestinos, enviaram tropas que entraram em uma nova guerra com os judeus naquela região, resultando em milhares de mortos de ambos os lados. Os judeus vencem os árabes e é formado um armistício com novos limites territoriais, consolidando assim o domínio do Estado de Israel sobre suas novas fronteiras. A pedra fundamental do novo Estado já havia sido lançada em meio a polêmicas. E seria Golda Mavovitch, de 50 anos, uma peça-chave na construção desse Estado? Como líder política e como diplomata, que conseguiu, além disso, um financiamento fundamental durante a guerra. Uma nova nação de apenas 914 mil habitantes, cercada por grupos hostis e onde tudo ainda estava por fazer. Após a consolidação formal do atual Israel, Golda ocupa brevemente o cargo de embaixadora de Israel na União Soviética, sem conseguir a aproximação amistosa que o governo estava buscando. Com sua longa trajetória política, ela é convidada pelo primeiro-ministro David Ben-Gurion, também do partido Mapai, para ser ministra do Trabalho de 1949 a 1955. Nesse cargo, Golá liderou a construção de inúmeras moradias para integrar as centenas de milhares de imigrantes judeus que estavam chegando a esta terra. Após a criação do Estado, em 1948, por sua vez, Golá implementou um sistema de seguridade social, promoveu a criação de empregos e buscou equilibrar os interesses dos trabalhadores com as necessidades dos empresários. É nesse momento que Golá muda seu sobrenome para o hebraico, Golá Amir. Após sua passagem pelo Ministério do Trabalho, em 1956, entra em um ministério muito mais complexo, dada a situação nascente do Estado, o Ministério das Relações Exteriores. Durante seu tempo como ministra das Relações Exteriores, Golá desempenhou um papel crucial na construção da política externa do nascente Estado de Israel.
alcançando avanços importantes e também enfrentando várias polêmicas. Seu primeiro passo fundamental foi o estabelecimento de relações diplomáticas com vários países recém-independentes da África e da Ásia, para onde viaja a fim de obter o reconhecimento do Estado de Israel por parte dessas nações. Isso ajuda a continuar consolidando a posição de Israel nessa região e no cenário internacional, assim como a fomentar a cooperação com outros estados. Por outro lado, durante a crise do Canal de Suez, que surge em decorrência da nacionalização do canal por parte do presidente egípcio Nasser, em julho de 1956, Gold acabou se tornando uma voz fundamental na defesa das ações israelenses diante da comunidade internacional, utilizando sua habilidade para comunicar a posição de Israel e justificar a intervenção militar realizada por Israel. Junto com a Grã-Bretanha e a França, os antigos administradores desse canal, para preservar sua hegemonia nessa região. Ao mesmo tempo, durante todos esses anos como chanceler, Golda teve que lidar com as tensas relações que Israel mantinha com grande parte do mundo árabe ao seu redor. Além disso, Golda, como chanceler, fortaleceu significativamente as relações entre Israel e os Estados Unidos, garantindo, por parte do governo dos Estados Unidos, uma venda recorrente e segura de armas e a concessão de milhões em financiamento ao Estado de Israel, o que foi vital para a sua segurança em um contexto regional conturbado. Por exemplo, sabe-se que durante o governo de Eisenhower, os Estados Unidos deram à nação judaica cerca de 615 milhões de dólares em financiamento e armamentos. Durante o governo de John Kennedy, foram concedidos cerca de 200 milhões a Israel. E durante o governo de Lyndon Johnson, foi concedido a Israel o valor elevado de 5 bilhões de dólares nos mesmos setores. Esses fatores foram essenciais para consolidar o novo Estado de Israel, apoiado pelos Estados Unidos da América desde o início, também apoiado por potências ocidentais e grandes círculos econômicos. Assim, Israel expande suas fronteiras além das linhas da Organização das Nações Unidas de 1947. Isso foi definido no Armistício de 1949, algo que, a longo prazo, perpetuará os confrontos violentos entre judeus e palestinos. Voltando à época de ouro da política externa de Israel, durante seus 10 anos como chanceler, o fato é que essa dama de ferro, sempre de forma serena e tranquila, com a aparência de uma senhora simpática, saberá defender com argumentos diante da comunidade internacional as ações de guerra e de outra natureza do Estado de Israel que tenham causado polêmica internacional? O destacado manejo de Golda na política internacional e em situações de emergência a tornou ideal para que, em 1969, após a morte repentina do então primeiro-ministro, Levi Eshkol, fosse a candidata favorita dos israelenses nas urnas das eleições daquele ano. Assumindo o cargo máximo do executivo em 17 de março de 1969, durante seu mandato como primeira-ministra, Golda, que governou em coalizão com a oposição e a maioria no parlamento, enfrentou diversas crises que fizeram com que sua atuação fosse aplaudida por alguns, mas criticada por muitos. Embora no âmbito internacional continuassem as aproximações de Israel com várias nações do mundo e principalmente por motivos estratégicos com os Estados Unidos da América, no âmbito econômico e social, Golda teve que lidar com situações sérias. Durante seu governo, Israel enfrentou alta inflação e aumento no custo de vida. Isso resultou em grande descontentamento social e vários protestos, aos quais se somaram tensões sociais devido às desigualdades existentes no país. No entanto, o acontecimento talvez mais relevante do mandato foi a Guerra do Yom Kippur, que começou em 6 de outubro de 1973, quando Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel ao sul e ao norte da nação. Apesar de o serviço de inteligência israelense ter recebido alertas sobre um possível ataque, elas não foram levadas a sério e, em suma, levaram o governo de Golda Meir a um sério desprestígio. A Guerra do Yom Kippur terminou após 3 semanas, com milhares de mortos em ambos os lados e sem uma resolução clara. Em meio a várias críticas e muitos assuntos inconclusos, Golda decide renunciar ao seu mandato em 10 de março de 1974, aos 76 anos de idade. Apesar disso, ele seguiu presente na vida pública,
participando de reuniões importantes, como com o secretário dos Estados Unidos da América, Henry Kissinger, como mediadora entre o governo de Israel e o governo egípcio, para estabelecer as bases do Tratado de Camp David, no qual Egito e Israel assinaram a paz em 1978, o primeiro reconhecimento do mundo árabe de Israel como um Estado legítimo. Golda escreve sua autobiografia em 1976 e participa de fóruns e conferências internacionais, sendo elogiada por sua liderança. Embora não faltassem vozes que, dentro e fora de sua pátria, criticavam suas ações. Ela também participa de festividades religiosas e culturais judaicas dentro e fora de Israel, e percebe também como sua saúde vai se deteriorando. O linfoma, detectado em 1963 e não tratado a tempo, enfraquece o corpo de Golda, que morre em 8 de dezembro de 1978, aos 80 anos após algumas horas em coma. Após sua morte, ela foi enterrada no chamado Panteão dos Grandes da Pátria, em Jerusalém. E sobre ela recaíram várias homenagens póstumas, assim como duras críticas sobre sua obra em vida crítica. A bela senhora e sua defesa fervorosa da causa sionista e das ações por trás dela. Golda Meir. Ela acabou se consolidando no resto do mundo como um referencial de liderança feminina, embora entre os judeus e em Israel. Principalmente, lembrada como a matriarca do país por ter sido uma das colaboradoras mais ativas na criação do Estado de Israel e do grande aparato diplomático com o qual a nação judaica conseguiu se consolidar e expandir suas influências até hoje, sendo uma peça-chave, embora muito esquecida, na história contemporânea do Oriente Médio. Muito obrigado de coração a todos por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado e lembro que vocês nos dão uma grande força e uma grande ajuda. Interagindo com o canal, deixando seus comentários, curtindo os vídeos, compartilhando o material nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos novo conteúdo. Muito obrigado novamente a todos e que Deus abençoe.